Contar dinheiro que sobrar das despesas do mês a partir de agora pode ficar mais prazeroso. Isso porque a inflação acumulada nos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, ficou menor, 5,35%. E a expectativa é diminuir ainda mais. O apontamento da inflação para 2017, em função da contagem do primeiro mês, ela tenderá a ficar entre 5,5% no ano a 5%. Então, a previsão que foi feita no ano passado é que ela transcorresse o ano de 2017 em 5% total. Tá? Isso é um número muito bom, pelas análises aí do IBGE, acho que é um número mais baixo que se tem ao longo aí de vários anos, de mais de 10 anos. O país, quanto menor for a taxa de inflação, menor vai ser a taxa de juros e melhor vai ser o controle da questão cambial. Então, a relação do Brasil com os outros países, em função de um controle interno, é muito favorável. Então, isso melhora a balança comercial, melhora a estrutura de preço, melhora o acesso da indústria ao bem de capital, que, ou seja, para a indústria comprar maquinário, até construir novos galpões, novas bases de indústria, fica muito fácil, fica muito positivo, porque o juro cai. O juro caindo, isso facilita o financiamento desse processo. Segundo o IBGE, a inflação bateu recorde histórico em janeiro com relação ao mesmo período de anos anteriores. O mês fechou em 0,38%, o menor índice desde 1979. Um resultado muito positivo, porque quanto menor a inflação, melhor é a qualidade de vida dos brasileiros. A sociedade é a que mais se favorece, que é mais favorecida quando a inflação cai. Principalmente em função dos alimentos, porque o alimento você adquire a toda hora, né? Todos os dias você tem que estar comprando alimento. Então, isso proporciona uma forma de planejar o gasto. Então, a pessoa que quer trocar de geladeira, que quer fazer uma pequena viagem, ou que tem um casamento programado dentro de casa, algum filho, por exemplo, ele consegue se programar em função de um controle de preço. Ele sabe que se ele comprar hoje uma geladeira ou comprar no final do ano, o preço é o mesmo, não vai ter mudança. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo para a sociedade. O economista Raimundo de Souza Neto explica que, mesmo com os efeitos positivos na economia, a dona de casa ainda pode encontrar no supermercado alguns produtos com preços elevados. Mas isso é devido à produção e não por causa da inflação. Precisa esclarecer que a inflação ela não depende de um item isolado, né? A inflação é um processo que ela só ocorre quando todos os bens, toda a estrutura da economia sofre aumento consecutivo. Então, graças a Deus, nós não estamos tendo esse aumento consecutivo. Então, alguns setores da economia vêm mantendo os preços baixos. Tem alguns segmentos, os preços têm se mantido. Ao longo de 1, 2 anos é o mesmo preço. Alguns produtos não têm mudado. Tá? Alimentos sofrem um processo de sazonalidade. Então, com muita chuva, a tendência é que as raízes, né, a batata, a mandioca, a verdura, os legumes, eles sofrem mais com a chuva e à medida que a chuva aumenta, ele sobe o preço. À medida que a chuva reduz, ele baixa o preço. O leite é a mesma coisa, a carne do boi é a mesma coisa. Enfim, o feijão, o arroz, todos os gêneros de alimentação, eles sofrem essas alterações de clima. Tá? Mas isso não significa que a inflação está aumentando ou diminuindo. Apesar das pequenas elevações de preços, o período é favorável para pagar as contas atrasadas e guardar dinheiro. Andrea Piai para a Rede Vida de Televisão.